Bom, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Brexit, que é uma expressão que significa aí a saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Então, para isso, eu separei alguns pontos aqui importantes para falar com vocês. Deixei aí uma reportagem da BBC para vocês darem uma lida. E tem um vídeo também que eu deixei lá no AVA para depois vocês assistirem. É importante, antes da gente falar da saída do Reino Unido, a gente lembrar um pouquinho do histórico, né, da União Europeia, que foi o objetivo da aula passada. Semana passada, perdão, eu falei com vocês que a União Europeia ela tem a sua origem lá na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, com aquela expressão seca, em 1951, que depois vai evoluir aí, né, para a Europa dos Seis, onde a gente vai ter o mercado comum europeu, até chegar, né, nesse meio tempo aí vários países foram entrando na União Europeia, e especificamente sobre o Reino Unido, a gente vai ter a entrada em 1973. Então, para a nossa aula de hoje é importante a gente lembrar dessa data, 1973. Então, o Reino Unido ele entra na União Europeia, perdão, ainda não era a União Europeia, né? Era o Mercado Comum Europeu. E em 1992, com o Tratado de Maastricht, foi criado, né, a União Europeia. Aí sim, a gente teve esse bloco que nós estudamos na semana passada. E é importante lembrar também que foi em 2002 que nós tivemos a circulação do euro. Por que é importante a gente falar disso, né? Porque dentro desse bloco econômico criado, que o objetivo principal lá no início foi a questão da paz, né? Falei com vocês na semana passada da questão das guerras mundiais, comentei também a respeito das regiões ali de conflito, como a região da Alsácia e Lorena, né, que foi sempre uma região de discórdia entre França e Alemanha. Então, o objetivo principal da União Europeia naquela época era a união para um projeto de paz, né? Mas o Reino Unido sempre teve um comportamento um pouco diferente em relação aos outros países, porque ele sempre se manteve um pouco afastado de algumas decisões e até mesmo dessa questão do euro, né? Porque o Reino Unido ele não aderiu ao euro. E chegou ao ponto, né, de agora, em 2020, né, ter a oficialização aí da saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. Eu me lembro que semana passada eu comentei com vocês a respeito disso também, falando que é importante lembrar que a União Europeia ela não é um bloco fechado, né? Da mesma maneira que os países eles podem entrar, eles podem sair também. A gente vai discutir hoje sobre as consequências dessa saída aí do Reino Unido para a União Europeia e para o próprio Reino Unido. Antes disso, é legal a gente reparar essa imagem aí na tela, porque até peço a vocês aí que estão com um caderno para anotar, né, a diferença entre Grã-Bretanha e Reino Unido, tá, gente? A diferença é ali a Irlanda do Norte, tá? Que não vai fazer parte da Grã-Bretanha, mas faz parte do Reino Unido, tá? Então isso daí é uma diferença importante para a discussão aqui do Brexit, tá? E é legal vocês anotarem aí. Outra coisa importante também é a gente lembrar que se a entrada da União Europeia se deu, né? A entrada da União Europeia não, a entrada do Reino Unido na União Europeia se deu em 73, e a saída foi confirmada agora, esse ano, em 2020, nós tivemos aí 47 anos de pertencimento, né? O Reino Unido ficou por 47 anos pertencendo à União Europeia, tá? E outra curiosidade é que em 1975, quer dizer, 2 anos após a
a entrada no bloco, eles já fizeram um referendo votando pela saída. Só que na época esse referendo ele perdeu, tá? Então eles não saíram do bloco, tá? Isso que a gente vai falar agora então sobre o Brexit teve início em 2016, mais especificamente em 23 de junho de 2016. E, na verdade, essa negociação ela se estendeu muito além do que era previsto, tá? Mas acabou que só terminou mesmo agora em janeiro de 2020, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre o histórico aqui desse contexto do Brexit, né? Como eu falei, o Reino Unido aderiu à Comunidade Europeia em 1973, mas suportado na força da Libra, né? Ou seja, ele não entrou aí depois também com o euro, sempre se recusou a adotar a moeda única europeia. O euro nem aceitou integrar o acordo de Schengen, que eu vou comentar agora que é muito importante. Então, para quem está anotando no caderno, coloca aí, né? A moeda do Reino Unido sempre foi a Libra e eles não fizeram parte desse acordo de Schengen. Então, vamos ver o que seria esse acordo, né? Esse tratado nada mais é que uma política de abertura das fronteiras à livre circulação de pessoas entre os países membros. Quer dizer, quando a gente fala lá de circulação de pessoas, mercadorias, né, que eu comentei muito na aula passada quando a gente estava falando do mercado comum europeu, a gente está falando aqui, quando se trata especificamente sobre a circulação de pessoas, a gente está falando do Tratado de Schengen, tá? A princípio, essa abertura das fronteiras seria restrita aos moradores dos países membros do tratado. Os deslocamentos entre esses países passaram a ser tratados como viagens domésticas e esses controles podem ser reativados temporariamente, caso sejam considerados necessários para a manutenção da ordem pública ou da segurança nacional. Então, basicamente, a gente tem ali na Europa como se fosse um Brasil, né, pela extensão territorial. Então, são vários países que pertencem a um bloco e o que eles fizeram para facilitar, né? Visando aquilo que eu comentei com vocês semana passada das 4 liberdades para facilitar o comércio, o emprego. Então, o que eles fizeram? Esse tratado de Schengen nada mais era do que permitir com que as pessoas se deslocassem, permanecessem por mais tempo em outro país, né, em outro território, né, mas sendo legal. O espaço Schengen permite a livre circulação de pessoas dentro dos países signatários, sem a necessidade de apresentação de passaporte nas fronteiras. Então, quem faz parte desse espaço Schengen, ele não precisa ficar toda hora mostrando na fronteira o seu passaporte. Então, por isso que quando você viaja, né, um brasileiro viaja, por exemplo, para a Itália, e depois ele vai para a França. A partir do momento que ele já entrou, né, na Itália, ele já está fazendo parte ali da União Europeia, ele já mostrou o seu passaporte ali. Como esses dois países fazem parte do acordo de Schengen, ele não vai precisar mostrar novamente, tá? Só se quiser. Mesmo que não haja controle nas fronteiras, os cidadãos residentes nos países signatários devem, por norma, portar um documento legal de identificação. Mas é claro, né, gente, que não é porque você está livre ali para circular que você vai ficar circulando sem documento, né? É isso que está falando aqui. Então, aqui a gente tem a lista dos países que fazem parte aí desse acordo, tá? E, mais uma vez, lembrando aqui, o Reino Unido não fazia parte desse acordo, tá? Então, falando agora do Brexit, né? Quais foram as motivações, né, que fizeram com que a população inglesa votasse a favor dessa saída, tá, pessoal? Então, vocês podem colocar aí os principais motivos para o Brexit. Bom, a gente está falando de uma época, tá? Já que a gente está falando do ano de 2016, a gente está falando de uma época em que os partidos de extrema-direita cresceram muito na Europa. E o que a gente está falando, né? A gente está falando de partidos muito nacionalistas, que são muito contra, por exemplo, a entrada de refugiados. E como a gente já estudou aqui, a gente
teve nesse momento, né, desde 2014 principalmente, uma entrada de muitos refugiados vindos de guerras no Oriente Médio e na África, né? Então, isso já foi um problema ali, principalmente para o Reino Unido, porque eles não viam com bons olhos essa entrada dos refugiados, tá? E um outro motivo, que foi até anterior a isso, foi a crise da zona do euro, que começou mais ou menos no ano de 2010. A gente teve a crise em 2008 nos Estados Unidos, como a gente foi uma crise global, né? Ela acabou mais ou menos no ano de 2010 afetando muito os países da União Europeia, tá? Então, temos alguns países dentro desse bloco que se destacam economicamente, como o Reino Unido, a França, a Alemanha, e o Reino Unido nessa situação se sentiu assim, como se ele estivesse mantendo um bloco que estava em decadência, né? Uma crise chegou e você, estando dentro de um bloco, você acaba tendo que ajudar os parceiros econômicos ali, que são os outros países. Na época, os principais foram Irlanda, Portugal, Espanha e Grécia, tá? Esses países, eles sentiram mais a crise. O Reino Unido nessa história se sentiu como tivesse sendo prejudicado, tá? A ideia era o seguinte: se a gente estivesse sozinho, a gente não estaria tendo que gastar tanto dinheiro durante esse período aí de crise, tá? Então, os dois principais motivos aí foi essa questão da crise, tá, econômica na zona do euro e a questão da imigração / refugiados. E o que aconteceu o principal ponto aí foi que em 2016 nós tivemos ataques terroristas na França, tá? Então, foi o principal motivo que levou o debate aí de que o Reino Unido não deveria aceitar esses refugiados e eles queriam sair fora do bloco para não fazer parte dessa discussão, tá? Então, voltando ao slide aqui, alguns motivos que fizeram a população inglesa votar, né? Muitos se sentiram fora do alcance dos benefícios econômicos dos mais de 40 anos de permanência do bloco. Então, aquelas pessoas que votaram a favor achavam que o bloco econômico ele estava mais, o Reino Unido estava mais ajudando o bloco do que o bloco ajudando o Reino Unido. A declaração de que a saída do bloco iria liberar até 350 milhões de libras, né, mais de 1,7 bilhão a mais por semana para ampliar na saúde pública, que na verdade não aconteceu. O Reino Unido não poderia controlar o número de pessoas entrando no país enquanto continuasse no bloco. Isso aqui foi o que eu falei, a questão da imigração e dos refugiados, que foi um dos que mais pesou nessa discussão, tá? E o David Cameron apostou que conseguiria mudar a relação da Grã-Bretanha com a União Europeia, até mesmo depois de seu partido conservador, depois de seu partido, né, o conservador. Mas ele nunca conseguiu isso, tá, gente? Então a gente tinha no Reino Unido dois partidos dominantes, né, que são os partidos conservadores e os partidos trabalhistas. Então os partidos conservadores eles aprovam, eles fizeram uma campanha efetiva, né, para o Brexit e os trabalhistas eles não aprovavam o Brexit. Tinha uma divisão dentro do partido e não trabalhavam de forma eficaz contra a saída, né? Então, a gente tem aqui a figura de três, né? Vamos destacar dois políticos aí muito importantes. O primeiro aqui, principalmente, que é o Boris Johnson, tá? Que ele vai entrar como ministro no ano passado, tá? E o que aconteceu, né? Os mais velhos, eles acabaram aprovando em peso a saída da União Europeia. Então, para quem está anotando aí também, gente, um dado muito importante é que 51,9% dos britânicos votaram a favor da saída do Reino Unido. Quer dizer, foi um número extremamente apertado. E quem estava lá como primeiro-ministro na época era o David Cameron. Ele acreditava que o Brexit não iria ser aprovado, tá? Ele fez muitas campanhas a favor, né, da permanência. E ele era contrário ao Brexit, então ele realmente levou um susto,
Mas o que ficou claro é que essa votação ela acabou sendo ganha pelo fato da maioria da população mais velha ter sido convencida de que o Brexit seria bom, tá? E isso daí, gente, entra uma coisa lógica, né? A gente está falando, né, de um país com uma população mais velha mesmo, como a gente já estudou, e normalmente esse pessoal mais velho tem, vamos dizer, menos estudos, né? Eles não entendem muito o que está acontecendo ali, então eles seguiram muito a onda desses partidos conservadores, enquanto os universitários, os jovens, as pessoas mais novas, elas defenderam, né, que o Reino Unido não deveria sair da União Europeia, né? E a gente tem que lembrar também que, como eu já falei com vocês, a verdade é que o Reino Unido dentro da União Europeia nunca teve uma relação tão boa assim, tá? O Reino Unido sempre criticou muitas posturas escolhidas aí pela União Europeia, né? E quando a gente fala a questão da União Europeia, vou voltar nesse slide aqui, só para lembrar vocês que a gente vai ter ali alguns dados importantes, que é, por exemplo, ter uma capital, né, ter um presidente, tá? Então, nessa época aqui, a gente está falando de 28 países membros, tá? Que agora são 27. Então, a primeira coisa que eu acho legal vocês colocarem aí, depois dessa questão da porcentagem, de 51,9% dos britânicos, é a renúncia do David Cameron, porque ele vai renunciar porque ele vai perceber o seguinte: para que eu vou ficar aqui como primeiro-ministro se eu sou contra o Brexit e o Brexit venceu, tá? Então, a Theresa May, ela vai ser eleita, tá? Depois ela vai assumir a posição de primeira-ministra. E ela vai ser uma negociadora muito forte do Brexit, tá? Ela é a favor e ela vai ser uma negociadora muito forte. Só que ela tinha uma missão muito importante, que era acelerar a agenda da saída britânica da União Europeia. Porque esse acordo, ele deveria ser feito em 2 anos, tá, pessoal? E isso não aconteceu, tá? Tanto que, né, ela vai acabar renunciando ao seu cargo em 2019, maio de 2019, e aí sim a gente vai ter a entrada, do Boris Johnson, tá? Que tá aí na imagem para vocês, esse cara lourinho aí no canto esquerdo, tá? O Boris Johnson, que tá sempre aparecendo aí na televisão. Recentemente a gente teve a discussão aí por conta do Covid, né? Porque ele dentro lá no Reino Unido, ele demorou, né, para dar, para falar para as pessoas ficarem dentro de casa, né? Então ele foi bastante criticado com essa posição. Mas o que a gente tem a dizer sobre o Boris Johnson? Ele vai assumir, então, no meio do ano passado. Ele é um líder conservador, muito radical, tá? Então ele tem essa postura muito mais nacionalista, que eu falei com vocês do Partido Nacionalista, e a saída do Reino Unido vai se tornar prioridade para ele, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele, desde a sua entrada, ele vai fazer várias negociações ali com o parlamento para conseguir, junto com o Reino Unido, junto com a União Europeia, conseguir meios para realmente sair do bloco, tá? E isso vai acontecer, né? Dia 31/1 de 2020, desse ano, o Reino Unido deixa oficialmente a União Europeia, tá? Bom, ok. Mas, diante disso, quais os problemas, né, que aconteceu ali, né, de problema para a União Europeia e para o Reino Unido, né? Bom, a gente tem um primeiro problema relacionado à questão da fronteira entre as Irlandas, tá? Porque a gente tem que lembrar, como eu mostrei para vocês no slide, que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, mas a República da Irlanda não faz parte do Reino Unido. Então, havia uma certa discussão de como seria feito essa questão dos produtos, por exemplo, que chegam à Irlanda, já que a Irlanda do Norte não faria mais parte, né, do Reino Unido, como é que seriam feitas ali as negociações, os produtos, os locamentos.
Então, acabou que Boris Johnson, ele instaurou ali o que a gente conhece como fronteira aduaneira, tá? Que depois eu vou deixar um vídeo explicando isso para vocês. Aliás, eu acho que o vídeo já tá lá. E outro problema também foi a questão dos cidadãos britânicos que moram na União Europeia, porque pensem bem, como eu falei com vocês, a gente tem ali aquela proximidade dos países. Então tinha muitas pessoas que não estavam morando no Reino Unido. Então, como é que isso ia ficar, né? Então ele também entrou num acordo, tá? Da quantidade de tempo que essas pessoas poderiam ficar. E uma coisa muito grave que acabou acontecendo também foi uma multa exagerada, tá? O rompimento do contrato aí com a União Europeia fez com que tivesse uma multa, né, de 39 bilhões de libras, tá? Um valor altíssimo que o Reino Unido vai ter que pagar, tá? Então, gente, aqui, né, quem perde, o Reino Unido ou a União Europeia com essa saída? Na verdade, os dois perdem, né? Porque muitas das negociações de produtos que chegavam na zona da União Europeia mais barata, o Reino Unido não vai mais ter acesso. Ao contrário, a Europa está perdendo aí um país com uma moeda forte, que tem um dinheiro, que é um país rico, né, que ajudava bastante o bloco, tá? E também uma coisa muito importante é que essa saída do Reino Unido, ela pode influenciar com que outros países também queiram sair, né? Não que isso vá acontecer, mas pode ser uma influência, tá? Então, por isso que está falando aí, simbolicamente, a saída do Reino Unido alimenta uma série de forças anti-integração em todo o continente. Perde o Reino Unido em âmbito concreto ao suprimir a possibilidade de mais laços econômicos e a integração. E do ponto de vista simbólico, perdem todos porque é afastado do diálogo de que todos são europeus, tá? Os impactos econômicos. A saída do bloco afeta de forma fundamental. Gente, tem alguém com áudio ligado aí? Desliga, por favor. A saída do bloco afeta de forma fundamental e a economia do Reino Unido, porque uma série de benefícios comerciais do bloco serão revistos. Ainda é cedo para traçar uma previsão, né? Mas o que a gente viu é que a Libra, por exemplo, ela perdeu valor, tá? Diante aí do que ela era depois que o Reino Unido saiu do bloco, tá? Isso aqui, então, é só uma imagem aí de uma charge, né? Mostrando aí para vocês que a ideia aí que eles se afastaram, tá? Aqui também a gente tem a ideia de cadeira virada da mesa aí com a bandeira do Reino Unido, tá? E aqui a questão também do Reino Unido aí, a representação dos ônibus famosos lá de Londres, indo para a direita e seguindo o seu próprio caminho, tá? Aqui nesse slide eu já comentei com vocês, não é a primeira vez que isso acontece, tá? Em 75 a gente já teve esse referendo. E eu queria terminar só passando um vídeo para vocês, só que eu acho que eu não vou conseguir porque eu deixei o link no Ava e o Ava não está acessando. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Quer que eu repita alguma coisa? Podem falar agora, gente. Esse rascunho que eu fiz aqui, que eu fui falando, depois eu deixo para vocês lá no Ava também, tá? Ninguém quer perguntar nada, não? Eu deixei uma atividade lá, tá? Deixei uma atividade lá perguntando para vocês quais foram os motivos, né, que levaram o Reino Unido a sair do bloco. Alguém quer responder de uma vez, pelo que eu falei? Ninguém quer tentar? Nossa, como é que coisa, hein? Gente, uma outra coisa que eu lembrei aqui, que eu havia esquecido, é o link aí que eu deixei pra vocês,
tá no link da página aí, Entenda o Brexit e seus impactos em 8 perguntas. Então eu vou, antes de terminar a aula, eu vou falar sobre isso aqui também. Esse texto, ele é um texto antigo, não lembro o ano, acho que é de 2018, mas ele acabou sendo atualizado, e ele foi atualizado agora, o 30 de janeiro, que foi quando o Reino Unido saiu aí, tá? Então, ó, após 3 anos e meio e muitas idas e vindas, o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, será finalmente oficializado, tá? Então, oficializou-se em 31 de janeiro. Então, algumas perguntas que eu acho legal vocês saberem a resposta. Quando que o Reino Unido entrou, né, no bloco, né? Em 1973, tá? Então, anotem aí. Em 1973, a gente ainda estava falando do Mercado Comum Europeu, né? O MCC, mas é a mesma coisa, a gente está falando do bloco da União Europeia. E foi no dia 23 de junho de 2016 que começou essa negociação para a saída do Reino Unido, tá? Então foram 47 anos na União Europeia. Então, é a primeira vez que um país deixa a União Europeia desde a sua criação. Isso aqui também é um outro dado muito importante, porque nós tivemos a entrada de países, mas nunca tivemos nenhuma saída. Foi a primeira vem tá? Então, vem a primeira pergunta. O que é Brexit? Está aqui, mas eu já falei com vocês. O que é a União Europeia? Também já falamos na aula da semana passada. Então, até então, né, era um grupo formado por 28 países europeus que praticavam livre comércio entre si e facilitavam o trânsito aí da população, tá? Em qualquer parte do território. O Reino Unido fez parte da União Europeia a partir de 1973, que eu já falei com vocês. Se perguntar hoje, né, quantos países fazem parte da União Europeia, é 27. Mas se caso cair na prova de vocês alguma coisa relacionada ao Reino Unido, vocês têm que ficar atento na data, tá? Porque às vezes é uma reportagem que está falando lá em 2016. Então, se for até janeiro de 2020, são 28 países. A partir de fevereiro de 2020, 27 países. Tudo bem, gente? Isso daí pode gerar alguma dúvida, hein? Até janeiro de 2020, 28 países. A partir de fevereiro de 2020, 27 países, tá? Como eu já disse também, na verdade, de acordo com o tratado lá, com as leis da União Europeia, essa negociação ela não poderia durar mais que 2 anos, mas acabou que ela durou, tá? Por que o Reino Unido está deixando o bloco? Essa pergunta aqui é importantíssima e foi essa que eu deixei para vocês fazerem lá. Então, foi feito um plebiscito, né, dia 23 de junho. Então, as pessoas elas puderam votar se queriam ou não permanecer. E como eu falei com vocês, aí arredondando, né, porque foi 51,9%. 52% votaram a favor e 48% votaram contra. Sendo que desses 52%, a maioria aí eram de pessoas mais velhas, tá? Depois, quem tiver curiosidade, a gente tem na internet bastante análise de quem votou, quem não votou, mas eu não trouxe isso aqui para vocês não, porque o meu objetivo aqui é trazer o Brexit como curiosidade. Depois vocês vão aprender isso no terceiro ano novamente, mais a fundo. Mas essa saída não aconteceu de imediato, foi inicialmente marcada para o dia 29 de março de 2019, então era para ter acontecido ano passado, mas como eu falei com vocês, a Theresa May na época ela não conseguiu todos os votos no parlamento e acabou que isso foi adiado, até que o Boris Johnson vai assumir e vai conseguir fazer com que essa saída ocorra em 31 de janeiro, tá? Então aqui tem, porque demorou tanto, tá explicando o que aconteceu da Theresa May, tá? Isso que eu falei agora, depois vocês podem dar uma olhada. E a reportagem aí, ela tem muito mais coisas importantes, né? O que diz o acordo de retirada, que vocês podem ler também, tá? Aqui embaixo, ó, quanto o dinheiro, né, que eu comentei com vocês, da multa, tá? 30 bilhões de libras aí, que eu comentei com vocês, né? Eu falei 39, mas na minha fonte estava escrito isso, é mais ou menos isso aí. E o direito dos cidadãos da União Europeia, que eu também já falei, permanecerão durante o chamado período de transição, que eu também comentei, né? Vai ficar um tempo aí em que os cidadãos que pertencem ao Reino Unido, que moram em outros países, vão poder permanecer sem nenhum problema, tá? Bom, é isso, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Não? Querem que eu coloque o vídeo aqui para vocês assistirem agora ou não precisa? Tá, então só. Tá, só. Um referendo, 3 chefes de governo, 4 acordos, 3 eleições. Tudo isso em apenas 3 anos e meio. De junho de 2016 a janeiro de 2020, os britânicos ouviram apreensivos e confusos uma palavra que ganhou fama no noticiário: Brexit, abreviação de British Exit, ou saída britânica. Sim, depois de 47 anos, o Reino Unido deixa a União Europeia. Um desejo de poucos que convenceu a muitos. Lá, em 23 de junho de 2016, quase 3/4 dos britânicos votaram no referendo que decidiu o rumo da Terra da Rainha no maior bloco econômico do mundo. Motivado pela crise da zona do euro e da imigração, essa última acentuada pelos atentados na França, o resultado foi que mais de 17,4 milhões de britânicos disseram Leave. Por 51,9%, ficou decidido que Escócia, País de Gales, Irlanda e Inglaterra deixam a União Europeia. O primeiro efeito da conturbada era que se iniciava nos portões de Westminster, que é a sede do parlamento britânico, foi a renúncia do então primeiro-ministro conservador, contrário ao Brexit. Com sua queda, veio a eleição de Theresa May, a primeira mulher a assumir a casa número 10 de Downing Street desde Margaret Thatcher. A Dama de Ferro deixou o cargo em 1990. Quando eleita líder do Partido Conservador, May era vista como uma negociadora forte, uma voz moderna dentro de uma antiquada Câmara dos Comuns. A principal missão de May estava clara desde que assumiu o poder. Em julho daquele ano, ela precisava acelerar com a agenda da saída britânica da UE. Porém, o resultado foi outro. Antes programado para março de 2019, o divórcio foi adiado para junho, outubro e, por último, janeiro de 2020. Com um cenário negativo como este, não deu outra. May renunciou em maio de 2019. Com isto, ascendeu ao poder um ex-ministro do seu gabinete e uma das faces da campanha pró-Brexit, Boris Johnson. Fanfarrão, descabelado e radical, o ex-prefeito de Londres tomou posse com um discurso curto e grosso: Do it or die. Faça ou morra. O recado era que a saída era uma prioridade, não importa como ela seria feita. Sua estratégia foi certeira. Johnson assumiu a liderança dos Tories, como são conhecidos os conservadores britânicos, convocou novas eleições, retomou a maioria absoluta da Câmara dos Comuns e passou, sem muitas dificuldades, seu projeto autoral, e na primeira tentativa. Em 31 de janeiro, o Reino Unido deixa a União Europeia e fica até dezembro sob as regras de Bruxelas, em um período de transição. Mas, afinal, por que algo... Quais são os reflexos da aprovação do Brexit? Qual a mudança que ele provoca na relação do Reino Unido com outros países? E nós aqui, o Brasil, será afetado de alguma forma, positiva ou negativa? Quem vai explicar tudo para a gente é Kai Eno Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP. Kai, obrigado pela participação, prazer conversar com você. Kai, desde que teve a eleição que Boris Johnson ganhou de maneira triunfante, já se esperava que isso ia acontecer. Mas, de fato, o que representa isso agora? Quais são os próximos passos? Que tirou finalmente o Reino Unido da União Europeia, respeitando o resultado do plebiscito de 2016. Porém, as negociações difíceis realmente começam agora, que são as negociações entre o Reino Unido e os seus demais parceiros comerciais sobre as relações futuras comerciais, políticas, no caso da União Europeia também, que o Reino Unido vai ter com todas as grandes economias, a União Europeia, Estados Unidos, Índia, China, Canadá, Nova Zelândia, etc., etc. Então, e essas negociações serão enormes, vão ser uma dificuldade enorme para um país que não tem experiência de conduzir as suas próprias negociações de livre comércio, porque a União Europeia tem feito isso
em nome do Reino Unido e dos demais Estados-membros nos últimos 45 anos. Ou seja, pelo que você me fala, essa saída do Reino Unido, a gente não tem data especificamente, mas ela deve perdurar, os reflexos dessa saída, por anos e mais anos, até se chegar a alguma negociação com países próximos para estabilizar a situação no país? Sim, vai demorar muitos anos para replicar todas as relações comerciais que o Reino Unido tem atualmente através da sua participação na União Europeia. Eu diria, pessoalmente, décadas, 10, 20 anos. Porém, a período de transição que o Reino Unido vai entrar agora com a União Europeia vai durar só até o final do ano. Então, nós teremos, eu imagino, dificuldades, discussões políticas no meio do ano sobre uma possível prorrogação desse período de transição ou a saída definitiva do sistema da União Europeia. E o que isso pode acarretar dentro do país, essas negociações com outros países para recompor a indústria do Reino Unido, para recompor produtos que antes vinham ali da União Europeia e não viram mais? Isso pode acarretar problemas para a população do Reino Unido? Se tiver uma saída no final de 2020 dessa período de transição sem que haja um novo acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia, aí vai ter problemas, porque o Reino Unido, por exemplo, importa muitos dos seus remédios da União Europeia. Então, isso potencialmente pode criar problemas caso não haja um acordo entre as duas partes no final do ano. Mais problemático, eu acho, para o Reino Unido será o que vai acontecer com o próprio país, porque nós temos a situação específica da Irlanda do Norte, que de facto vai ficar dentro do órbito comercial da União Europeia para não necessitar a recriação de uma fronteira dura entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que continua sendo um membro da União Europeia, e a Escócia, que votou claramente para continuar dentro da União Europeia e que vai ser retirada da União Europeia contra a própria vontade. Isso vai ter reflexos políticos muito fortes ao longo dos próximos anos. Já se fala, já se pensa nessa possibilidade da Escócia pedir para sair do Reino Unido? Nas últimas eleições, o partido que representa a Escócia teve um crescimento também importante. Isso pode acontecer? Isso pode ser uma nova discussão que ocorra no Reino Unido? Sim, o Boris Johnson já falou que ele não vai permitir um outro plebiscito para a independência da Escócia, mas as realidades políticas são que o senhor colocou. O Partido Nacionalista Escocês é muito forte. Na Escócia vai ter eleições para o Parlamento escocês em 2021, se não me engano. E se o partido ganhar mais uma vitória expressiva nessas eleições, a pressão política para que haja um outro plebiscito vai ser muito forte. E a mesma coisa, eu acho que na Irlanda do Norte, eu acho que é bem possível, eu não diria provável, mas bem possível que, de fato, a gente terá uma reunificação das duas partes da ilha de Irlanda nos próximos 10 anos, talvez, 10, 20 anos. Ainda